As minhas férias estão chegando ao fim e é claro que eu não podia deixar de voltar a gravar vídeo aqui no YouTube da melhor forma, falando pra vocês que eu quase terminei 3 livros. Basicamente eu vou terminar 3 livros nessas férias e eu vou dar algumas dicas pra você também aproveitar as suas férias e também conseguir administrar estudos e tempo de descanso e conseguir ter uma rotina saudável na sua vida. Bom, é claro, começando aqui, eu primeiro tenho que dar logo a dica logo de cara. Vocês sabem que eu não enrolo muito do conteúdo e é o seguinte, a primeira dica para um leitor conseguir ler nessas férias, enfim, para você ler em tempo livre, é você realmente gostar do que você lê. Porque se você realmente não tiver interesse naquela leitura, não vai fazer sentido para você parar de fazer aquilo que está te dando um prazer momentâneo para ler aquilo. Então, ache uma leitura que te satisfaça. E nesse caso, eu escolhi essas 3 leituras aqui que falam mais sobre filosofia, uma literatura mais complexa, digamos assim, mas eu gosto bastante, principalmente esse livro aqui, ó, que é o Metamorfose do Franz Kafka. Eu vou falar dos 3 livros ainda nesse vídeo, então fica aqui para vocês ouvirem a resenha desses livros e quem sabe até vocês lerem também. E a dica que eu dou para vocês é, primeiro, ache um gênero, né, um tipo de livro que você goste, e depois disso você tem que colocar uma rotina para você ler. O que eu estava fazendo nas minhas férias? Eu sempre colocava um horário para mim ler, geralmente ali por volta depois do almoço, umas 2 até umas 4 horas eu ficava lendo todos os dias e eu consegui muito avanço na minha leitura. E eu recomendo muito você também colocar esse hábito de colocar um tempo na sua rotina para a leitura. Porque quando chegar nesse horário, o seu corpo já vai estar mais ou menos acostumado com isso e a sua leitura vai ser muito mais fácil de ser feita. E agora eu vou falar para vocês as coisas que eu aprendi com esses 3 livros e vamos apresentar eles aqui primeiro para vocês, que é O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud, que ele é um livro muito bom. O segundo livro aqui é O Metamorfose, que é a Metamorfose, de Franz Kafka. E o terceiro livro, que foi o último que eu li, que foi O Príncipe, de Maquiavel, tá bom? Eu vou contar tudo que eu aprendi, digamos assim, desses livros, e vocês podem estar se interessando aí e até lendo também. Então fica aqui nesse vídeo até o final para você ouvir todas essas resenhas. Antes disso, já se inscreve para me ajudar a crescer esse canal aqui. Eu quero falar cada vez mais de desenvolvimento pessoal, ajudar as pessoas de maneira gratuita, sem cobrar nada, sem vender curso, sem fazer baboseira que as pessoas fazem na internet. Só na humildade, deixa o like e se inscreve para fortalecer esse conteúdo aqui e crescer cada vez mais, tranquilo? Começando por um livro que eu não vejo muita gente falando, mas é um livro muito bom, O Mal-Estar na Civilização. Ele é um livro muito curtinho, olha só, ele tem 93 páginas, mas 93 páginas de puro conhecimento. Começando a falar desse livro aqui, eu não vejo muita gente falando sobre, mas é O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. Ele é um livro muito bom e basicamente, para você se interessar talvez na leitura, ele vai falar sobre uma cultura da civilização que restringe a nossa felicidade individual. Então aí tem mais ou menos uma incógnita, né? Uma contradição no título, né? O mal-estar na civilização, porque tende a ser um bem-estar na civilização. A gente sempre fala do bem-estar da civilização, mas geralmente a gente não toca no assunto dos malefícios da civilização. E esse livro ele fala muito sobre isso. Ele fala que nós, seres humanos, temos instintos primitivos e que a cultura da civilização de proibir ou de restringir esses instintos acaba inibindo a nossa felicidade individual. Ou seja, a gente nega os nossos instintos primitivos e com isso a gente sofre, a gente não é tão feliz quanto deveria ser. É basicamente isso que ele fala. Ele também traz outros assuntos, como por exemplo consciência e sentimento de culpa, e uma das falas que eu achei mais fantástica dele é o seguinte, que a frase e o ditado popular, né, que até tem na Bíblia, que é ama teu próximo como a ti mesmo, deveria ser, na verdade, ama teu próximo assim como ele te ama. Freud explica que quando você tenta amar alguém desconhecido é muito difícil, porque na maioria das vezes quando você se compromete a fazer isso, a outra pessoa, ela te retribui com agressão, ela te retribui fazendo você passar vergonha, zombando de você, e na maioria das vezes o desconhecido só vai querer tirar proveito de você ou zombar da sua cara para que ele fique satisfeito ali naquele momento. Então ele fala que a gente só consegue amar aquelas pessoas que já têm um sentimento por nós ou que sejam realmente próximas, como os amigos e etc. Freud também explica a questão do sentimento de culpa e da consciência. Ele fala que quando nascemos, nós temos uma autoridade superior, os nossos pais, que proíbe que a gente faça coisas ruins e maus hábitos, enfim. E aí, basicamente, com o passar do tempo, a gente não faz essas coisas que os nossos pais não deixam, justamente pelo medo deles descobrirem e perder o amor por nós.
E aí, com o passar do tempo, quando essa autoridade se enfraquece, quando a gente já ganha uma responsabilidade, quando a gente começa a responder por nós mesmos, aí essa autoridade some e quem assume o papel de controlar você, de fazer os maus hábitos, de fazer as coisas ruins, proibidas mais ou menos pela cultura da civilização, é a sua consciência, que te impede de fazer os maus hábitos. E quando você já pensa em fazer aquele mau hábito, aquela ação ruim, aquela ação negativa, um ato ruim, você já é punido na sua própria mente. A sua mente te coloca como sentimento de culpa, mesmo que você não faça aquele ato. E aí vem o sentimento de culpa, de você fazer coisas para se punir, né? Enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas vocês sabem muito bem como acontece. Falando agora sobre A Metamorfose de Franz Kafka. Esse livro é basicamente o seguinte: se você de repente acordasse num dia e não pudesse mais contribuir com a sociedade, com as pessoas ao seu redor, você ficasse impossibilitado de fazer essas coisas, ou até mesmo metamorfoseado, ser transformado em um inseto, como que as pessoas ao seu redor reagiriam? E no livro ele expõe que as pessoas, quando você não tem nada a oferecer, elas te viram as costas e você passa a ser inútil, passa a ser desprezível e você passa a ser motivo de vergonha. E enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente faz você refletir sobre o seu valor aqui na Terra, sobre as pessoas que realmente estão com você, enfim, e em muitos quesitos magníficos. Leiam. E o terceiro livro, que eu confesso que eu ainda não terminei, mas estou quase acabando, que é O Príncipe de Maquiavel. Ele é um livro muito bom, eu realmente estou gostando. Ele faz você pensar em algumas coisas que mesmo muito tempo atrás ainda servem para hoje em dia, né? Até, enfim, estratégias militares aqui ele expõe, mas tem outras frases também que faz você refletir bastante. Como, por exemplo, uma frase que não adianta você tentar tirar o conforto que você tem para satisfazer o outro, porque você vai ficar sem o seu conforto e sem a gratidão daquele que você ajudou. É magnífica essa frase, eu gosto bastante. Você tá percebendo, nossa, esse vídeo só tá falando de livro, cara, coisa enjoativa. Mas é o seguinte, rapaziada, eu falando aqui sobre livros vai ajudar alguma pessoa a também ler esses livros e ser mudada, né? Porque é como eu sempre falo, a literatura, a leitura, ela sempre vai mudar a vida de cada um. Você nunca vai sair igual nenhuma literatura. Você é uma pessoa quando começa a ler um livro e sai completamente outra. Se isso não acontece, você está lendo alguma coisa que realmente não tem significância, então repense sobre isso. E agora um bônus, que é esse livro aqui, ó, Meditações de Marco Aurélio. Eu estou intercalando a leitura dele com a leitura do Príncipe, porque a leitura do Príncipe está um pouco complicada. São muitos lugares específicos, muito nome de pessoas e às vezes fica confuso para a gente assimilar as coisas e entender o que está se passando. Então, para dar uma pausa um pouco nessa leitura um pouco mais complexa, eu estou lendo Marco Aurélio, Meditações de Marco Aurélio. Esse livro é muito bom e tem muitas frases que eu gosto. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre esse livro, em breve vai estar saindo aqui também, eu vou gravar ainda hoje, tranquilo? Então, eu li esses 3 livros nessas férias que eu tive, foi basicamente 15 dias de férias e eu consegui ler 3 livros, é um avanço para mim. Eu vou continuar tendo esses hábitos mesmo quando eu voltar às aulas, porque eu já acostumei a minha mente a ter um horário fixo para ler. E agora eu só vou mudar esse horário, mas manter a mesma quantidade de leitura, enfim. A minha dica é, leia, independentemente do gênero, você tem que achar algo que realmente te satisfaça, né? E leia. É basicamente o que eu te dou de conselho, porque isso vai te ajudar bastante. E agora voltando ao assunto que eu falei lá no início, como você conciliar os estudos com o seu prazer, digamos assim. Eu tenho muita satisfação em ler, então esse seria o meu prazer. E eu equilibro isso na minha rotina de estudos. Atualmente eu estou estudando de manhã, de tarde eu estou fazendo um curso preparatório para o Enem e de noite eu tenho ali para fazer algumas coisas para organizar o dia seguinte. Então eu tenho pouco tempo, mas eu faço o seguinte: entre um intervalo da escola e do cursinho, eu almoço e aí eu leio ou estudo alguma coisa que me satisfaça, sabe? E também voltando para casa no ônibus eu leio livro também, enfim. Eu faço isso para otimizar o tempo que eu tenho, né? Para você aproveitar ali e não ficar sem fazer nada. Eu pelo menos faço isso porque me dá prazer. Aí você tem que achar algo que te dê prazer também, para você deixar mais leve essa rotina. E não se cobre tanto, tá? Se você está estudando, se você está focado, está sendo constante ali, está estudando, é o que importa, não se cobre tanto. E nos finais de semana, é claro, você tem que fazer algo que te satisfaça, que te faça fugir um pouco dessa rotina cansativa de estudos, porque senão você não vai aguentar, vai acabar tendo até burnout, enfim. Acontece, tá? Você pode até falar, ah, não, eu tenho que me cobrar mesmo, enfim, mas o seu corpo, ele também cansa, ele não é uma máquina, você tem que entender isso logo.
Antes eu nem descansava nas férias. Hoje eu estou descansando mais, aproveitando mais, porque eu sei que isso é válido demais e eu sei que isso vai fazer com que eu volte ainda mais forte. Então pensa nisso na hora das férias, não se automutile falando que enquanto eles estão descansando eu tenho que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Nem sempre é assim. Faça algo realmente durante as férias, não fique procrastinando. Faça algo que você goste nas férias, tá? O ideal é isso. Então, esse é meu conselho, essa é minha dica. Foi mais um vídeo mesmo que eu abri a câmera aqui, não tinha roteiro nem nada. Mas é isso que eu queria falar pra vocês, eu acho que é muito válido. E já se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Eu não compro nada, eu gosto muito de ajudar jovens, enfim. Se você se interessou, já se inscreve aqui, por favor. Deixe seu like pro YouTube entender que você gostou desse vídeo e recomendar para mais pessoas. E um comentário, se possível, sobre esses livros, o que você achou, enfim. Qual livro você está lendo atualmente? Deixa aí nos comentários, vai ajudar bastante no engajamento. Muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo.